Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Glória a Deus, vamos dar início ao nosso culto de ensino da palavra. Nós estamos encerrando o nosso ensino, a carta às igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor. Então nós estamos aqui encerrando para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Vamos dar início aqui em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, para compartilharmos a tua palavra, Senhor, para aprendermos contigo, ó Pai. Deus Santo, Deus Eterno, abençoe poderosamente os teus filhos, os teus servos, Senhor. Ó Deus amados que estão aqui presentes, os que nos acompanham através da transmissão, que sejam edificados e fortalecidos para a glória do nome do Senhor. Deus Santo, que o teu Espírito Santo dirija a nossa mente, o nosso entendimento, para nós explicarmos com clareza, ó Deus amado, e simplicidade, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, sê conosco na ministração deste estudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos lá. Carta de Paulo, Livro do Apocalipse, aliás, perdão. Carta de Paulo. Carta à igreja em Laodiceia. Glória a Deus, glória a Jesus. A igreja em Laodiceia. Vamos estudar aqui a palavra. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. E a gente vai encerrar agora o nosso estudo sobre as cartas do Apocalipse, sobre as cartas da Ásia, as igrejas da Ásia Menor. Então, nesse período que nós estivemos aqui trabalhando essas cartas, você vê que as palavras, existem palavras duras e palavras de elogio, palavras variadas da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ficou claro é que os anjos, esses anjos são os pastores da igreja, não são seres celestiais, seres angelicais, não. E a gente viu que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E a gente viu que Jesus ele estava sempre andando no meio dos candeeiros, ou seja, andando no meio das igrejas, porque ele conhece a história e a situação de cada uma. E a gente vê que nós temos muito a aprender através dessas cartas, através dessas igrejas. E hoje a gente encerra com Laodiceia. E de todas as cartas, as igrejas da Ásia, Laodiceia não ganha nenhum elogio da parte do seu Jesus, e esta é a carta mais severa que se tem. Então a gente vê que a cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 anos antes de Cristo, por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização, ficava no meio das grandes rotas comerciais, era uma cidade rica, muito rica. Então, a cidade de Laodiceia, ela tinha algumas características que a gente pode observar o que? É o centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e eles não aceitaram nem sequer aceitaram nenhuma ajuda do imperador romano, de tanta condição que ela tinha, e ela se sentia orgulhosa, autossuficiente na sua riqueza e não tinha necessidade de ajuda. E aí a gente vê também que a igreja também não tinha necessidade da ajuda de Jesus. A gente vê que também isso, eles se achavam e achavam que não tinha necessidade de Cristo. Era uma cidade que a indústria de tecido era muito forte, produzia uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Também era um grande e importante centro médico. Ali havia uma escola de medicina. Fabricava-se 2 ungüentos, 2 espécies de unguento, de óleo, de um líquido, quase milagroso para os ouvidos e os olhos. Então, era um colírio. Então agora vocês observam, porque é importante, por que Jesus ele fala, compre de mim ouro, compre de mim roupa,
compra e pinga colírio. Então você vê que Jesus ele não fala à toa. A cidade produzia tudo isso. Ela produzia vestimenta, tecido. Ela era um centro comercial muito forte. E na área da medicina eles tinham colírio. E aí Jesus fala justamente para ela comprar roupas, comprar ouro dele e pingar colírio. Então você vê que Jesus ele faz ele vai lá no X da questão. Jesus ele vai lá na ferida. Por isso que é importante a gente sempre estudar a palavra de Deus e a gente ter livros, comentários, Bíblias de estudo, para a gente estudar a história, o contexto, como era na época. Então, quando a gente estuda como era na época, a gente começa a entender melhor o que Jesus estava de fato falando. Outra coisa também, era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis, Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, em Hierápolis ficavam as fontes de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna, e nessa condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, ou seja, não tinha como beber, era horrível. Cidade com as águas termais, águas quentes, Caldas Novas. Águas frias eu não sei te dizer. Águas de Lindóia, eu fui em São Paulo ano passado, aquela região também é o circuito das águas paulistas. Então, a água de Lindóia tem uma das águas, sim, importantíssimas para o consumo. Águas, assim, de uma qualidade que parece que só lá em Água de Lindóia tem. Inclusive, perto da onde a gente ia pro evento lá, né, para as ministrações, tem um balneário, tem um lugar onde as pessoas tomam banho. Você passava bem na porta, assim, você pagava o dia lá e você tomava banho ali naquelas águas. Aí eu não sei te dizer se era morna, eu não me assuntei, eu não assuntei isso. Mas as águas lá também são águas medicinais, que muitas pessoas do mundo, até de fora do país, vão lá para a Água de Lindóia, para poder fazer tratamento, de tão boa que a água é lá. Então, o que a gente observa? Que a cidade de Laodiceia era importante nisso tudo. Na área da medicina, na indústria do tecido, no centro bancário e financeiro, centro das águas térmicas. Então a gente vê isso. Aí Jesus fala aqui, ó: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Ou seja, ele é o Amém, a testemunha fiel, porque para uma igreja marcada pela incredulidade, pela tolerância, Jesus se apresenta como um Amém. O assim seja, Amém, é assim seja. E ele é a verdade. Ele fala a verdade e dá testemunho da verdade. Por isso que ele se apresenta dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Outra coisa, quando ele olha para a igreja, ele dá um diagnóstico. Assim, quando o médico olha para a gente, quando a gente vai no hospital, ele dá um diagnóstico. Jesus olha para aquela igreja e dá um diagnóstico. E o apelo que Jesus faz a essa igreja deveria ser levado muito a sério, porque as promessas de Deus são confiáveis.
Então, quando Jesus ele olha, ele dá um diagnóstico, e ele manda que haja um arrependimento, que haja um conserto, nós temos que confiar nisso que ele está falando. Não é achar que o que ele está dizendo é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. E ele fala isso para a igreja querendo o bem da igreja e não o mal dela. E aí a igreja de Laodiceia é uma vida morna, indiferente. Jesus é a verdade absoluta, que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Você vê que a pessoa que tem uma vida morna e indiferente, para ela tanto fez, tanto faz. Não tem graça, nada tem graça. Nada. Ela dança conforme a música, né? Ela toca, do jeito que tocar, ela está indo. Tudo para ela tá bom. E aí, a gente não pode ser assim. A igreja, ela não pode ser morna. Ela não pode ser indiferente. A igreja tem que ser ativa, fervorosa, consistente biblicamente. Então ela tem que ter esse equilíbrio. Não adianta, é assim, não adianta demais a gente estudar e deixar a vida espiritual de lado. Não adianta nada eu orar e jejuar demais e deixar o estudo bíblico e teológico de lado. Aí vão gerar dois extremos, dois polos. Nós temos que buscar o equilíbrio de ser uma igreja fervorosa de espírito e fervorosa de Bíblia. Porque aí, essas duas coisas casadas, a igreja ela tem força para ela poder prosseguir, para ela poder persistir na sua caminhada. Então, Jesus ele cumpre o que diz, ele nunca é inconstante. Por isso que ele fala, eu sou verdadeiro, amém. Eu sou verdadeiro, amém. Eu sou consistente. Ele é consistente para uma igreja morna, inconstante. Cristo se apresenta aquele que é preciso e confiável. Jesus não apenas jura, ele é o próprio juramento. Olha, vocês que são mornos, inconstantes, não estão nem aí para nada. Eu sou o verdadeiro e eu sou o amém. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Então você tem que entender o que está sendo dito para você falar o amém. E abrindo parênteses aqui sobre o amém, tem a questão do glória a Deus e aleluia. Você e eu temos que prestar atenção no que estamos glorificando a Deus. Porque aí o camarada estava assim, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir o povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Espera lá, ué. Você não tem que sair dando glória a Deus, aleluia, à torta direito, não. Você tem que glorificar e dizer amém, baseado naquilo que você está entendendo e compreendendo. Porque se eu fico toda hora, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, fica uma coisa sem sentido. O glória a Deus, aleluia, ele é algo que brota de dentro de um crente fervoroso. E na hora certa ele glorifica. Uma vez eu estava num culto e nós éramos numa igreja que tudo era glória a Deus, aleluia, né? Tudo era glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o pastor, com sabedoria, ele falou assim, calma, irmãos, eu sei que vocês estão com vontade de glorificar o nome do Senhor, mas segura um pouquinho aí, presta atenção. Aí ele usou de sabedoria, né, para poder não entristecer os irmãos e mandou os irmãos se segurar um pouco aí. Porque a gente tem que saber no momento que diz amém e no momento que diz glória a Deus. Então vamos lá. Então olha só. Jesus ele tem autoridade para tornar a promessa realidade. Cristo é o princípio da criação de Deus.
em face da vida caótica da igreja, era um caos aquela vida daquela igreja. Jesus é aquele que é a origem da criação. Ele diz, né, o princípio da criação aí no verso 14. Como ele deu origem, como ele deu ordem ao caos do universo. Ele pode arrancar a igreja do caos espiritual. Olha só que interessante isso, né? No princípio, a gente vê lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse pairava sobre a face das águas, ali no texto hebraico, é como se Deus, ali está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. É como se o Espírito Santo tivesse, não tem assim a galinha, quando ela abre as asas e ela protege, ela choca, ela abarca ali. Então, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é como se ele tivesse nesse gesto, nesse sentido. E aí, como estava um caos, Jesus trouxe a ordem, ele cria ali os céus e a terra, organiza tudo. Ele também, como princípio da criação, ele é o mesmo que pode tirar a igreja de um caos espiritual, de uma situação de derrota espiritual. Ele pode tirar e ele quer tirar. Ele não quer ver sua igreja derrotada espiritualmente. Ele quer que sua igreja seja fortalecida espiritualmente. Não, a terra era sem forma e vazia. Aí a terra já existia, a terra era sem forma e vazia. Aí ele cria os céus e a terra, aí ele cria, faz separação das águas, né? Vai separando, vai organizando e tudo mais. Então vamos lá. Aí o diagnóstico que ele faz da igreja, né? Como eu falei, ele está no meio dos candeeiros. Ele anda no meio do candeeiro, sonda a igreja de Laodiceia, e aí ele emite o seguinte diagnóstico. Versos 16 e 17, a igreja perdeu o vigor. 17 e 18, perdeu os seus valores. E 18, parte B, ela perdeu a visão. E as suas vestimentas, 17 até o 22. Então Jesus olha e fala, perdeu o vigor, é o fervor, perdeu os seus valores, perdeu a visão e perdeu as vestimentas. Então o negócio estava feio. Versículo 15. Conhece as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Eu não falei no começo que numa região produzia água gelada, água fria, e na outra as águas termais, as águas quentes. E aí chegava no momento que essas águas saíam e brotavam perto de Laodiceia, ela mornava. Então, por isso que ele fala que não é fria nem quente, porque fria e quente, elas tinham as suas capacidades medicinais. A quente e a fria tinha suas propriedades terapêuticas, mas a morna não. E a morna nem para beber não prestava. Tu bebe um café morno? Tu não bebe um café morno. Você bebe uma água morna? Você não bebe, você bebe natural. Melhor se tiver gelada. Mas morna tu não bebe. Porque fica meio, o sabor já altera, não fica uma coisa tão assim boa para o consumo. Então, primeiro, na vida cristã tem 3 temperaturas. Ou é um coração ardente, ou é um coração frio, ou um coração morno. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Nada se informa sobre tentação, perseguição, negação, apostasia ou abalo na igreja. Vocês estão vendo aqui? Essa igreja não tem relato de tentação, de perseguição, negação
apostasia ou falsos mestres, ou abalo. Não tinha nada. Mas o povo estava igual aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então o povo estava desse jeito. Irmãos, eu ri demais da conta. Uma vez a gente estava lá na faculdade de teologia, a gente fazendo prova, lá na faculdade de teologia, aí a nossa sala era uma das últimas, perto do banheiro do bebedouro, né? Eu acho que esse irmãozinho estava meio... Ele não viajou muito, sabe? Ele não vigiou muito. Pelo contrário, ele viajou, né? E ele passa no corredor cantando essa música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí o irmão lá da sala, eu lembro até hoje, era um irmãozinho desse tamanho assim, brabo. Que leva você, rapaz. Falou desse jeito aqui. Mas a gente riu demais da conta, a gente riu. Assim, do nada, aquele silêncio na faculdade, todo mundo fazendo prova, e ele todo displicente foi cantando a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí eu falou, leva você, rapaz. Isso é o quê? Mas foi engraçado demais da conta. Então, não, ele não falou nada não, ficou todo sem graça e foi para lá. O problema da igreja de Laodiceia não era nem de ordem teológica e nem de ordem moral. Não havia falsos mestres, nem heresias. Não havia pecado de imoralidade nem engano. Não há na carta menção de falsos mestres, de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja de Laodiceia era o quê? Fervor espiritual. E aí Jesus ele identifica que o crente morno é pior do que o incrédulo frio. Olha só como Jesus ele trata essa questão. É melhor ser frio do que morno. É mais honroso ser um ateu que não acredita em Deus, declarado, do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem consciência de sua completa falta de vida moral, é muito mais fácil de ser ajudado que algum outro que se julga cristão, mas não tem verdadeira vida espiritual. É aquele que tem 10, 15, 20 anos de membro, está lá no hall de membro, lá tem a carteirinha dele, ele acha que por aí, por si só, está salvo, está de boa, está tranquilo, não acredita mais nas coisas. Quando alguém dá um glória a Deus mais alto, ele vira para trás e se espanta, aí fica meio assustado. Uma vez a gente estava numa roda assim, com uns 2, 3 irmãos, e o irmão contando as experiências espirituais, testemunhando do que Deus tinha feito. Aí a pessoa virava para mim assim, ó, a pessoa estudava teologia e tal, aí ela virava para mim assim, tipo assim, ó, tipo assim, sabe? Tipo, e aí, tu acredita nesse negócio também? Tipo, desdenhando do irmão. E eu falei, acredito, creio. Eu creio, aí. Se é de Deus, Deus ele tem poder de fazer o que o irmão está falando. Não é nada absurdo o que ele está falando. Não está contrariando a palavra de Deus. Por que eu vou deixar de crer? Aí o camarada que se torna morno, que só fica no livro, não ora, não consome Bíblia, aí ele começa a ficar todo incredão. Acha que está crente, mas na verdade está incrédulo. Não, porque isso e tal, começa a ficar muito polido. Então, o problema da igreja da Laodiceia era o fervor espiritual. E graças a Deus, 12 de março, nós vamos ter a nossa primeira vigília do ano. Tá um boato aí de que vai vir um ônibus lá do Jardim Gá. É de Jardim Gá, é? E tem um pastor lá que já está arrumando até um ônibus para vir, mano.
Então, se vier mesmo, vai dar gente. Então o que acontece? Porque se a gente não buscar o fervor, eu vou ficar aqui, ó, falando, e não vai produzir nada em quem está ouvindo. Vai parecer uma carroça velha com um monte de lata velha amarrada assim, ó, fazendo barulho. Parecendo um monte de lata velha fazendo barulho. Então, a gente tem que buscar a Deus, né? Buscar a Deus em oração e na palavra e na teologia. É que o povo não entende. É claro que quando você estuda a teologia, você estuda a Bíblia, muitas vezes ela vai aparando, vai te mostrando, vai aparando aquelas coisas que não tem fundamento nenhum. Mas você não. E a teologia não é para eu achar que eu sei mais do que o meu irmão. Pelo contrário, é para eu facilitar a vida de quem me ouve. É ser um compartilhador da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, das coisas de Deus. É isso que a teologia tem, o povo não entende. Aí o camarada faz um cursinho básico, compra um anel desse tamanho ali na banca da tia lá e bota um anel aqui. Parece que é anel que vem na balinha, né? Aí começa, aí faz questão, aí compra um relógio lá na feira de Céu Azul, bota aquele relógio desse tamanho, um anel desses que vem de bombom, e aí faz questão de pegar no microfone assim, ó, sabe? Faz questão de pegar no microfone assim. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Se o camarada ele tem um mestrado, um doutorado, aí eu tiro o chapéu para ele usar um anelzão, porque não é fácil quem consegue mestrado, um doutorado sério. Não é fácil de jeito nenhum. Mas mesmo assim, conheço gente com pós-doutorado, escritor de livro, que você olha para ele assim, você não dá nada pro camarada. E é assim que é bom. Então a igreja lá estava fria, estava morna, perdão. Então Jesus fala que, olha, quem dera fosses frio ou quente. Olha como Jesus trata essa questão. Ele prefere um ateu declarado, um camarada que não crê, do que um morno que diz que está na igreja, não sei o quê, que é pior que um incrédulo. É pior que incrédulo. Porque o ateu pode vir a se converter e se tornar um crente verdadeiro. O morno é mais difícil. Não é mais difícil você lidar com aquele camarada. Principalmente evangelizar também, outra coisa que é difícil, evangelizar desviado. Evangelizar desviado que não quer voltar para a igreja, que não quer o compromisso. Não, eu já sei, não, eu sei que você vai me falar, não precisa falar. Isso é complicado, viu? Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser. De um lado, e o que ela realmente é, de outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. É aquela água, como é que se diz? É aquela água de chuchu, né? Não serve para nada. Aquela água de chuchu. Então vamos lá. Aí Jesus no versículo 16 ele diz: assim porque és morno, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Causa indigestão em Jesus Cristo essa pessoa. O frio não causa indigestão em Jesus. Olha só. Parou para reparar nisso aqui? Que o frio não causa indigestão, mas o morno é aquela que fica aquela coisa intragável assim. Né? Aquele negócio que, cara, ponto de vomitar da boca. Por quê? Oi?
Sim. Ele cita aqui sobre a questão da mornidão, da inconstância também. Não é aquela pessoa que tá ali, ó, que vai. É o inconstante. Ora ela tá, ora não tá. O frio é o que não acredita, que não crê. Que não crê, é um ateu. Que não crê. É o fervoroso, é o crente labareda. É. Isso. Então, basicamente é isso. Então, olha só. O morno é cego à sua própria condição. Ele acha que está bom, mas na verdade não está bom. Jesus está vendo, é aquele que só vem tipo bater o ponto na igreja, vir no culto, cumprir meu papel religioso, pronto, e aí é por isso mesmo, fica por isso mesmo. Vamos lá. Aí no versículo 17 diz assim: pois dizes, olha o que a igreja se declarava. Irmãos, isso é muito sério. Porque Jesus, ele observou, deu o diagnóstico, e ele viu que a igreja estava dizendo: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. A autoconfiança, ela é um perigo, ela é um problema. Uma coisa é você ser confiante, você confiar em Deus, você ser aquela pessoa que crê. Aqui a autoconfiança aqui é no sentido de soberba, de que ela não precisa de nada, ela é suficiente em si mesma. Ela é suficiente em si mesma. E a Bíblia fala que a soberba, ela precede a queda. E de fato ela precede a queda. Olha só, Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva, estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens, mas quem desceu justificado foi o pecador, o publicano. No dia do juízo vão estar enganados. A igreja morna, devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. Ela olhava assim: temos uma condição, temos uma estrutura, não estamos precisando de mais nada. Não, pelo contrário, aqui eles não necessitavam de nada. Eles falavam que não precisavam de nada. Ah, você está falando do fariseu, do publicano? Ah, tá. Ah, tá. Justamente. Ele reconheceu que ele não era nada. A gente precisa de Deus. A igreja, quem move a igreja é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus ele não age na igreja, então fica aquela coisa sem graça. A tragédia da autossatisfação. Ela era satisfeita. Não preciso de coisa alguma. No versículo 7.
Estou rico e não preciso de coisa alguma. No dia que alguém disser que não precisa de coisa alguma da parte de Deus ou do próximo, pode correr para os pés de Jesus, se arrepender, confessar e deixar. E olha só, a igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. O amor ao dinheiro traz uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja não tinha consciência da sua condição. Então isso é um perigo muito grande. Eu terminei agora essa semana justamente no curso de teologia, eu estava falando justamente sobre a doutrina da igreja, eclesiologia e missiologia. Então o que acontece? Tem pastores, tem pessoas que fazem a obra de Deus movido pela ganância, movido pelo dinheiro. Se ele fizer isso, Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dessa pessoa. E se ele está motivado por causa do dinheiro, ele está errado, ele está longe de Deus. Ele está longe de Deus totalmente. Então o que acontece? A motivação de servir a Deus ou de pastorear o rebanho, a motivação não é o dinheiro. É claro que se a renda da igreja aumenta o salário do pastor. Isso é fato, isso é óbvio. Mas isso não é a primeira coisa, a coisa primária de mover. Então, essa igreja amava o dinheiro, e o dinheiro traz uma falsa segurança. E eu ministrando sobre a igreja, eles falam sobre a secularização. O que é a secularização? É quando a igreja, o indivíduo, começa a confiar mais em si, mais na sua capacidade, mais naquilo que ela consegue. Você pode ver, uma igreja mais simples, mais afastada, em que a pessoa depende totalmente de Deus para vestir, para comer, para fazer as coisas, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai se derramar, ela vai fazer campanha. Você vai ver aquele fervor maior, porque ela está numa total dependência de Deus. As igrejas mais elitizadas, o negócio é diferente. Eu sou servidor público, ou eu sou um empresário, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha renda no final do mês, então eu não preciso orar tanto para Deus me dar isso, aquilo, outro. Então ele fica meio que começa a ficar assim. Ele começa a ficar meio de boa. E o meu professor de sociologia, ele falava: a secularização afasta o homem do divino. Ou seja, afasta o homem de Deus, do sagrado, como eles falam, né? Porque eles não têm tanta essa necessidade de buscar alguém, se ele mesmo faz. Isso não significa que eu também não vou correr atrás das minhas coisas, dos meus projetos, das coisas. E não é isso que eu estou dizendo. É que essas pessoas, elas trocam as coisas, né? As coisas se invertem. Então vamos lá. A tragédia que é essa igreja, a tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca imaginou ser. Estava orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre, nua e cega. Olha só. Por isso que a gente viu no começo que Laodiceia produzia colírio de boa qualidade, era centro bancário e financeiro, produzia uma lã especial, era uma cidade muito importante financeiramente, estrategicamente. Então agora você vê por que Jesus está dizendo isso.
Aí a gente vê aqui, ó, a igreja, a congregação de Laodiceia fervia de frequentadores soberbos, presunçosos. Eles diziam: estou rico, não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico, bancário e comercial. Graças a Deus, abri esse quase que um parênteses e um colchete aqui, né? Mas assim, a gente falando sobre a questão de se apegar aos bens, às coisas, às riquezas, né? E acabei falando um pouco aqui da minha vida também. Então você observa que a igreja estava suficiente, não preciso de nada. Claro que a gente precisa de Cristo e precisa um do outro. Igreja é corpo, igreja é comunhão, igreja é união. Então vamos lá. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa, mas Cristo teve de acusá-lo de cegos e mendigos nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar do pó, o pozinho da frígia, os pó frígios que eles faziam colírio, e nu apesar das fábricas de tecido. Olha como Jesus mede a pessoa. Ele não mede por aquilo que ela tem financeiramente ou de posse. E isso aqui, mais uma vez, é um tapa na cara da teologia da prosperidade, que só visa a grana, só visa isso aqui. E outra coisa, são mendigos porque eles têm riqueza, mas não têm poder de comprar perdão dos seus pecados. São nus, mas não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem ver a sua pobreza espiritual. Olha que coisa séria. Olha que coisa muito séria. E Jesus disse, né, que essa situação provocava náuseas, vômito. Jesus, uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que os orgulhosos fariseus. Você se lembra daquela passagem? Uma pessoa vai dar uma festa e manda chamar para os convidados. Aí, não, vamos participar lá. Não, eu comprei um gado agora, eu tenho que experimentar, parará, para ver se é bom aqui no trabalho. Não, eu acabei de casar, meu negócio agora é outro. Aí o dono da festa, o organizador da festa ficou revoltado e falou assim: vai nos becos e valados e chama os pobres, os mancos, os descrençados da vida. E bota tudo para dentro da festa. Jesus foi taxado de beberrão e comilão, porque ele se assentava, né, com os pecadores. Então Jesus tinha mais fé, mais experiência, e é por isso que a gente tem que olhar para uma pessoa. Aí é onde a igreja ela começa a perder a visão espiritual. Ela tem que olhar para todos com igualdade, porque quando a gente olha assim, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí não sei o quê. Aí a gente começa, opa, aquele ali, fulano ali tem uma graninha, vamos chegar, não, aquele ali é um liso, um quebrado, vai escanteando ele, e começa a se juntar, só com, sabe, começa com essa palhaçada. Aí Tiago capítulo 2, fala sobre isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Cristo repudiará totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente superficial, só de nome. A igreja de Laodiceia desapareceu.
da cidade só restam ruínas. A igreja perdeu o tempo da sua oportunidade. Aí qual é o apelo que Jesus faz à igreja? Jesus se apresenta à igreja como um mercador espiritual. Ele fala, olha, e o interessante é que Jesus prefere dar conselhos em vez de ordem. Jesus ele podia ordenar aqui, mas ele deu conselhos. Olha que coisa bonita. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha que coisa bonita. Aconselho-te, te dou um conselho. A suficiência está em Cristo. A igreja se julgava autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar a sua suficiência em Cristo, porque ele diz: aconselho-te que compres de mim. Ou seja, é de mim que tem a verdadeira riqueza. É em mim que vocês encontram a vestimenta adequada para se apresentar diante de Deus. É em mim que vocês vão conseguir enxergar o reino dos céus, as coisas dos céus. Olha que coisa fantástica. E ele fala, olha, vocês estão muito autossuficientes, vocês acham que vocês podem tudo, mas vocês têm que comprar, os tesouros de vocês têm que vir de mim, e não das coisas terrenas. Cristo se apresenta à igreja como um mercador, um mascate e um camelô espiritual. Seus produtos são essenciais. Seu preço é de graça. Há notícias gloriosas para os mendigos cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupa. Eles são cegos, mas o Cristo tem colírio. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. A preciosa mercadoria que Cristo oferece, o ouro que Cristo tem, é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Cristo está clamando os crentes a não confiar em seus bancos, em suas fábricas, em sua medicina. Ele os chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar nossa cegueira. Não diz que ele sendo rico, fez-se pobre para que nós fôssemos ricos. Ele não fala que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías também não fala que ele nos vestiu com vestes de justiça, com vestes de salvação. Não foi ele que trocou a roupa do sumo sacerdote Josué, quando sua roupa estava manchada e Satanás o acusava. Em Zacarias 3. E aqui vem uma situação problemática. Muitas vezes a gente fala para o pecador. E no versículo 19 ele diz: que eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A disciplina,
A repreensão faz parte do amor de Deus. Amar não é passar a mão na cabeça. Amar é você ver o erro e, com carinho, com zelo, você expor a ferida para que seja curada. Não é assim que o médico faz. Ele não abre, ele não investiga, ele não vai lá no cerne da questão para arrancar ela. E assim é o amor de Deus. E a disciplina, ela faz parte da vida da igreja. Não pode ser como nos tempos antigos, que muitos eram disciplinados e escorraçados da igreja. Mas não, aqui ele está falando para a igreja: eu repreendo e disciplino quanto amo. Você não ama o seu filho e sua filha, e você não repreende e disciplina, porque você quer que ele cresça sabendo do que é certo e errado e tenha um sucesso lá na frente? Por que quando é para as coisas de Deus, isso aqui não pode não? Aí tem as igrejas da hipergraça. O que são as igrejas da hipergraça? É que a graça de Deus, ou seja, o camarada, né, não precisa disciplinar, não precisa nada, não sei o quê. É aquela graça assim que, meu Jesus amado. Aquela igrejona que pode tudo. E aí ele fala assim, e aí a gente usa esse versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse versículo para o pecador, mas o certo aqui é que essa mensagem foi para a igreja, não foi para o pecador, não foi para o incrédulo. Se Jesus ele está na porta, batendo, é porque ele foi colocado do lado de fora. Ele foi colocado do lado de fora e ele está batendo. Essa é a triste situação. A igreja, com a sua presunção, com a sua arrogância, com a sua riqueza, com a sua autossuficiência, colocou Jesus de lado, colocou Jesus lá de fora. A igreja não tinha comunhão com Cristo. E Jesus querendo ter comunhão. Abra a porta. Abre aí. Estou à porta e bato. Aqui mostra a insistência de Jesus Cristo. De que maneira ele bate? Através da pregação da palavra, da Bíblia, dos hinos, ou do acidente, ou da doença. É preciso ouvir a voz de Jesus. Ele bate de todas as formas. Meu pai teve que aceitar a Jesus no leito. E ele nem falou. Ele fez 3 gestos com a mão. Você quer Jesus? E ele fez assim. Você quer? Aperta a minha mão. Ele fez assim de novo. Você quer? Você toma, né? Aí ele, de novo. Ateu, acreditava mais na sua capacidade intelectual, mas ficou quase 5 anos vegetando numa cama como uma criança. A sorte dele é que ele ainda conseguiu ter uma UTI dentro de casa, senão ele estava enrolado. Porque ele precisava de tudo, de enfermeiros para tudo. E aí de tanto, ele teve um AVC hemorrágico e ficou, e foi definhando até que partiu. Então, mas aceitou Jesus. Isso aqui é importante. Então, olha só. Os meus tios falavam para Lidiane,
Foi bem no dia da audiência, lá da audiência para eu pegar a minha liberação, né, meu alvará. Aí meu tio virou e falou assim, não, quando João sair não vai ter nada de glória a Deus e aleluia. E ele vai conhecer outras mulheres aí e tal, não sei o quê. Não falou isso pra você? Falou, na cara dela. Que Deus tenha misericórdia, porque também é tudo, né? Tudo autossuficiente. Então, Jesus estava batendo na porta, ele estava querendo cear, um momento de honra, um momento de comunhão. Porque vai haver esse momento de comunhão em Apocalipse 19. Vai haver as bodas do Cordeiro, né? Vai haver o casamento, o desfecho, né? Em que nós cearemos com Cristo na eternidade. Então, nós precisamos ser dependentes, confiantes em Cristo e ter comunhão com Ele. Buscar estar com as vestes puras, os olhos bem abertos com discernimento, e precisamos ser ricos da graça de Deus, rico das coisas celestiais, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. E nós vimos que estas 7 igrejas, 7 cartas têm muito a nos falar, muito a nos ensinar. Em nome de Jesus. Irmã Laide, faça oração por nós, encerrando o culto. Sim, Deus, te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Sim, Pai, obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, que tudo seja para a glória do Teu santo nome, Jesus. Abençoe os Teus servos, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, ó Pai, a sermos cumpridores e praticantes dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, fortalece Teu povo, desperta o Teu povo para receber a instrução da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos dá saúde, nos dá força, dá ânimo, dá vigor. Sim, Deus. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, te adoramos porque Tu és fiel, Tu és Rei, Tu és poderoso, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém.